Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e hoje comentador e testador desta lente aqui, a AIS Nikon ou Nikon AIS 100mm 2.8e. Esta pequenina teleobjetiva muito indicada para retratos, mas também outros usos, pequena, leve, com uma carinha vintage, porque ela é uma lente já antiga, que foi uma cortesia dos meus amigos da loja Portsar. Vamos falar um pouquinho desta pequena joia. Vamos colocar aqui para vocês verem com o adaptador. Eu usei essa lente na Canon EOS R, então vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Então, com o adaptador, ela ainda é uma lente muito pequena. Fica menor, por exemplo, que aquela 85mm 1.8 da Canon, ainda com adaptador e tudo. Tá? E esse aqui é aquele adaptador da K&F Concept. E se você quer saber de lentes vintage Nikon, dá uma chegada naquele guia de lentes antigas Nikon que eu fiz, que está aqui no canal, foi publicado no ano passado, cortesia lá também com os meus amigos da loja Portsar, que emprestaram variadas lentes antigas Nikon. Então, o que é uma lente AI, AIS, as que não são mais dos períodos AI e AIS, que tem outras siglas e tudo mais, então, nomenclatura, o que é cada coisa de cada época e tudo mais, está tudo explicado naquele vídeo. Essa aqui é uma AIS, deixa eu tirar o adaptador, 100mm 2.8, abertura máxima 2.8, mínima 22, com um anel de focalização bastante bom, bastante longo, tem um giro longo aqui no anel de focalização, então para quem faz vídeo também é interessante pelo anel de focalização longo dela. Então vamos, o que tem de bom, de interessante, de ruim para falar sobre essa lente. Primeiro, antes de mais nada, quer comprar uma lente nova ou usada, uma câmera nova ou usada, um flash, o que você quiser comprar, dá aquela chegada nos meus amigos da loja Portsar. E se você hoje precisa de assistência técnica para o seu equipamento fotográfico, fala com a assistência Portsar. O pessoal da Portsar tem equipamentos novos e usados, tudo com procedência, tudo com garantia, enfim, tudo da melhor qualidade. Eu compro os meus equipamentos com o pessoal da Portsar há muito tempo, eu também uso os serviços da assistência Portsar e recomendo. E se você busca lentes vintage como esta aqui e outras aí, Pentax, Minolta, entre outras, dá uma chegada. A seção de usados da Portsar tem algumas preciosidades que você pode encontrar por lá. Uma delas é essa aqui. Essa lente custa mais ou menos aí uns R$1.000, um pouco mais de R$1.000. É uma 100mm 2.8, de alta qualidade, que custa pouco mais de R$1.000, que pesa um pouco mais de 200 gramas, deixa eu ver o peso dela, eu anotei aqui, são 215 gramas apenas. Ela usa filtros de 52mm, então ela é super compacta. Você, na rua com isso aqui você não chama atenção nenhuma, mesmo com o adaptador ela ainda segue pequena. Então se você vai usar numa DSLR Nikon, não precisa de adaptador nenhum. Agora se você vai usar em qualquer outra câmera mirrorless, aí você usa o adaptador adequado ao seu caso. Eu usei o Nikon para EOS R da K&F Concept, que é um adaptador que eu tenho, que eu uso sempre que eu vou usar lentes Nikon nas Canon R que eu uso. Se você vai usar ela numa full frame, comprimento focal e ângulo de visão de uma 100mm, se você vai usar ela numa APS-C ou DX, aí equivalente a comprimento focal, né, ângulo de visão de uma 150mm nas Nikon, Sonys, que tem o fator de corte de 1,5, e 160mm nas Canon, que tem um fator de corte de 1,6. Se você usa câmeras micro 4/3, fator de corte de 2, então ela seria o equivalente a uma 200mm de abertura 2.8, desse tamanho aqui, desse peso e desse preço. Então ela já se comporta aí como uma teleobjetiva mais longa numa câmera micro 4/3. Então, conforme o equipamento que você vai usar, você vai ter uma característica diferente para ela, mas é uma 100mm 2.8
e com apenas 4 elementos óticos. Isso é uma das coisas que faz com que ela seja leve e pequena desse jeito. Então é um projeto antigo, é um projeto clássico, e ao ter um projeto ótico antigo, ela dá aquela cara de antiga para suas fotos, mesmo fotos digitais. Eu repito isso já sei lá quantas vezes aqui no canal. Se você quer cara de antiga para suas fotos, uma cara vintage, retrô, clássica, mais do que fotografar em filme, fotografar com lentes antigas dá essa característica mesmo para suas imagens digitais. Duas coisas são interessantes de fazer numa câmera digital quando a gente usa essas lentes. Uma delas é usar a própria lente para dar essa característica visual, outra é usar um ISO um pouco mais elevado, porque aí a entrada de um pouco de ruído de imagem dá um tipo de textura para a fotografia que é bastante similar ao tipo de textura que a gente teria com um filme. Então a carinha de antiga, ela vem um pouco das características óticas da lente, mais a textura. Essas duas coisas a gente pode ter em mundos digitais, inclusive na pós-produção você pode adicionar ruído ou textura de imagem para dar essa característica. Mas de volta aqui para essa lente. Então o que ela tem de bom? Preço, tamanho, peso e o look, o visual, a característica que ela entrega para as fotos, que é essa característica antiga, de um retrato mais antigo, se você for fazer retrato. Eu fiz fotos de flores com elas, fotos de objeto com ela, e ela entrega essa característica, qualquer que for. Não vai fazer, por exemplo, uma natureza morta em estúdio e quer dar um aspecto mais clássico, essa lente é uma boa ideia. Eu já tinha falado muito de uma 105mm de abertura, acho que 2.5, tá naquele vídeo anterior que eu falei sobre lentes vintage, e tem características aqui que são similares. O que acontece com essa lente? Então, ela é nítida em 2.8? Sim, no centro do quadro ela já atinge uma boa nitidez em 2.8, com uma queda de luminosidade e uma queda de nitidez nas bordas, o que em retrato não chega a ser um problema, e dá um desfoque de fundo de imagem muito bonito em 2.8, muito dissolvido, mas sem ser assim uma aparência digital, plástica, bem homogêneo o desfoque, bem desenhado, bem bonito, mas com uma característica de época. Você fecha ela para f4, ela começa a atingir nitidez no quadro todo, reduz aquele escurecimento de bordas e ainda preserva um desfoque bastante dissolvido, bastante homogêneo. Em 5.6, ela atinge o ápice de nitidez dela, o ápice de distribuição de luz no quadro todo, e aí ela começa a entregar uma característica de nitidez um pouco mais moderna, porque como ela atinge nitidez de quadro todo, elimina a tal da vinhetagem, que é o escurecimento de quadros, como ela vai entrando nessas características mais de perfeição, que a gente poderia chamar, ela começa a entregar uma imagem mais moderna. Então, conforme aquilo que você busca, você tem as duas coisas nessa lente. O desfoque vai ficando menos pronunciado ali em 5.6, 8, e você vai tendo uma menor separação entre plano focalizado e fundo de imagem. Se você quer aquele destaque que o plano focalizado recorta em relação ao fundo de imagem, trabalhar essa lente ali em 2.8.4 vai entregar isso para você com muita qualidade. Então ela é pequena, é leve, tem um desfoque belíssimo, tem uma característica de época estética muito interessante, e esses são os pontos bons, e pelo preço dela eu acho que é uma barganha. A única característica que eu chamaria de negativa dela é a distância mínima de focalização ali em torno de 1 metro, o que te impede de repente conseguir um close muito pronunciado. Então em relação ao rosto de uma pessoa, você não vai conseguir a foto só da área do olho, por exemplo, ou um detalhe. Nessa foto da flor que eu estou colocando agora no quadro, eu estou na distância mínima de focalização, então a flor tem isso aqui de tamanho, e isso é o mínimo que eu consigo aproximar. Então o que acontece é que você não consegue muito closes muito fechados. Na verdade o close de um rosto você consegue, mas não tão fechado. E essa seria a única característica dela que é abaixo de ideal, vamos colocar dessa forma. Também não é uma lente macro, né? Ela não tem essa característica. Mas eu acho que compensa pelo preço, luminosidade e outras coisas como tamanho, peso e a estética de época que ela entrega. Eu acho que justifica. Então dá uma chegada lá no pessoal da loja Portsar, fala com eles, fala que você viu o vídeo aqui no canal e
veja que opções, além dessa, que eles têm outras lentes antigas de várias marcas, mas dá uma... Se essa aqui tiver em venda quando eu publico o vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Sabe o que mais que vai estar na descrição? O link da própria loja Portsar, link da assistência Portsar, fala com eles se você estiver precisando de equipamentos para compra ou para assistência técnica. Também está aí na descrição, link do meu site para você dar uma chegada lá e olhar os meus cursos. Se você gostou desse conteúdo, esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, comente, diz aí, gostou, não gostou, ficou curioso com essa lente? Quando eu terminar de falar, vão entrar as fotos que eu fiz com ela. E gostou, não gostou? Curte aí, compartilha, comente. Se gostou bastante, manda o valeu demais. Torne-se membro aqui do canal e ajude com a produção deste espacinho na internet. Ou junte-se ao Apoia-se, a comunidade do Apoia-se. Eu sei que os tempos estão difíceis, eu sei que está complicado, mas se você puder separar um pequenino valor mensal lá junto ao Apoia-se, porque o Apoia-se é o que desconta menos dos criadores de conteúdo. Então a porcentagem que fica para ele é pequena e a porcentagem que fica para a gente é maior. Então se você puder fazer o seu apoio mensal através do Apoia-se, é melhor para quem cria conteúdo e quem, seja eu ou outros criadores de conteúdo que tenham as contas no Apoia-se. Então dá uma chegada lá no Apoia-se, o link está na descrição deste vídeo. E agora vamos ver algumas fotos que eu fiz com essa lente. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!